Por que pessoas inteligentes com boa formação e salário acima da média terminam a vida sem patrimônio? Charlie Munger passou décadas observando investidores, médicos, advogados, executivos, pessoas brilhantes, e viu um padrão se repetir. Não era falta de dinheiro que os impedia de enriquecer. Era algo invisível, algo interno que acontecia dentro da mente deles. E é isso que acontece com a grande maioria das pessoas. Nem percebem que estão errando. Munger identificou padrões e tendências psicológicas que destroem fortunas antes mesmo delas serem construídas. E o mais perturbador, você provavelmente está sendo controlado por pelo menos 3 delas agora mesmo, sem perceber. Existe uma história que Munger conta sobre os anos 1970. Ele conheceu um cirurgião brilhante, ganhava uma fortuna, vivia bem, mas estava constantemente reclamando de dinheiro. Um dia Munger perguntou: "Quanto você ganha por ano?" A resposta: $500 mil, pouco mais de $40 mil por mês. Uma fortuna já naquela época. Munger então perguntou: "E quanto você tem investido?" Da pergunta, só surgiu um silêncio perturbador. O cirurgião tinha 0. Depois de 20 anos de carreira, 0 patrimônio acumulado. Munger não conseguia entender. Como alguém tão inteligente para operar um cérebro humano era tão incapaz de administrar o próprio dinheiro? A resposta veio anos depois, quando Munger começou a estudar psicologia. Não era burrice. Era biologia. O cérebro humano tem falhas de programação que funcionavam bem na savana africana 50 mil anos atrás, mas que destroem patrimônio no mundo moderno. Selecionamos 7 dentre as principais tendências que Munger identificou. E antes de você pensar que está imune a elas, deixe eu fazer uma pergunta. Você já comprou algo porque estava em promoção, mesmo sem precisar? Já investiu em algo porque todo mundo estava fazendo? Ou já deixou de vender algo só para não dar o braço a torcer que tinha feito um investimento ruim e não realizar o prejuízo? Se respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, você já foi vítima das tendências que vamos discutir agora. No final desse vídeo você vai entender exatamente como se comportar para se livrar dessas tendências e romper as travas que te impedem de ter uma vida muito mais próspera e livre financeiramente. Vamos lá. Tendência 1. Incentivos e recompensas. Munger assumiu que ele mesmo passou a vida subestimando o poder das recompensas. E olha que ele está no topo dos 5% das pessoas que mais entendem esse assunto. Deixa eu contar uma história real. Anos atrás, um grande banco começou a pagar comissões altíssimas para gerentes que vendessem um tipo específico de produto financeiro. Anuidades variáveis. Produto complexo, caro, cheio de taxas escondidas. O fato era que os gerentes eram pessoas honestas, pais de família, iam à igreja aos domingos. Mas algo aconteceu. Começaram a empurrar esse produto para todo mundo. Idosos que precisavam de dinheiro na mão. Jovens que não precisavam de proteção fiscal. Não importava. Por quê? Porque o incentivo estava errado. Munger chama isso de a regra de ferro da natureza, que significa que você recebe aquilo que merece. É como a lei da semeadura. Para colher, você precisa plantar. Como ele dizia, se você coloca açúcar no chão, formigas vão aparecer. Agora vem a parte que ninguém fala. Isso também funciona com você quando o assunto é dinheiro. Você já parou para pensar nos incentivos que controlam suas próprias decisões financeiras? Entenda, você está cercado de pessoas que ganham dinheiro quando você toma decisões ruins. O gerente do banco ganha quando você contrata o produto mais caro, não o melhor para você. O assessor de investimentos ganha quando você movimenta a carteira, não quando você fica parado. O corretor de imóveis ganha quando você compra rápido e caro, não quando você negocia e espera. Munger descobriu isso na pele quando era um jovem advogado. Percebia que alguns sócios indicavam trabalho desnecessário para clientes. Não porque eram maldosos, mas porque eram pagos por hora. O incentivo estava errado. Ele saiu, montou a própria estrutura e criou uma regra para a vida. Nunca confie em alguém cujo incentivo financeiro vai contra o seu interesse. Aqui está a pergunta que você precisa fazer antes de qualquer decisão financeira importante. Quem ganha dinheiro se eu fizer isso? Se a resposta for,
A pessoa que está me aconselhando, desconfie. Comece a questionar as recompensas por trás dos seus movimentos financeiros. Só com isso você já pode mudar suas escolhas e seus resultados. Mas vamos para a segunda. Tendência 2. Inveja. Munger falava algo brutal sobre inveja. É o único pecado capital que não te dá nenhum prazer. Pelo menos com gula você come bem. Mas com inveja você só sofre. Aqui está o problema. Inveja não parece inveja quando está acontecendo com você. Parece lógica. Parece justiça. Deixa eu te contar sobre 2 vizinhos. Vamos chamá-los de Roberto e Fernando. Moravam na mesma rua. Ganhavam salários parecidos. Cerca de R$ 10.000 por mês cada um. Roberto comprou um carro. Financiado. Parcelas de 1.500 por mês. Fernando pensou. Se ele pode, eu também posso. Comprou um carro melhor. 1.800 por mês. Roberto reformou a casa. 30.000 no cartão parcelado. Fernando reformou também. Só que gastou 40.000. Isso durou 10 anos. Hoje, Roberto está quebrado. Cheio de dívidas. Mas pelo menos ele teve a experiência de ter aquelas coisas. Certo? Errado. Porque Fernando está pior. Ele se endividou mais para não ficar para trás. E agora tem menos que Roberto. A parte mais estranha? Nenhum dos dois queria realmente aquelas coisas. Roberto comprou porque o cunhado tinha. Fernando comprou porque Roberto tinha. Munger viu esse padrão centenas de vezes. Pessoas destruindo a própria vida financeira, não porque queriam algo, mas porque não suportavam ver outro tendo. Durante a bolha da internet, nos anos 2000, Munger viu investidores bilionários entrando em negócios ruins. Por quê? Porque não suportavam ver outros ganhando dinheiro mais rápido. George Soros, um dos maiores investidores do mundo, perdeu bilhões em ações de tecnologia. Ele mesmo admitiu, não conseguia suportar ficar de fora, enquanto outros enriqueciam. Aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Se você se importa com o fato de alguém estar ficando rico mais rápido que você já perdeu o jogo, porque sempre vai existir alguém ganhando mais. Sempre. Munger dizia assim: inveja é estúpida. É a única emoção que não tem retorno. A pergunta para você: quantas decisões financeiras ruins você tomou nos últimos 5 anos porque não queria ficar para trás? Quantas compras? Quantos cursos de uma forma rápida de enriquecer? Quantos investimentos arriscados? Se não tivesse tomado essas decisões, ou se decidir mudar daqui para frente, no que deveria investir se fosse priorizando você e o que realmente faz sentido? Entende a profundidade disso? Tendência 3. Prova social. Essa é uma das mais perigosas. Charlie Munger conta a história de uma reunião de CEOs de grandes empresas petrolíferas nos anos 80. Uma empresa comprou uma companhia de fertilizantes. Não fazia sentido nenhum. Petróleo e fertilizante não têm sinergia. Mas sabe o que aconteceu? Todas as outras petroleiras correram para comprar empresas de fertilizantes também. Por quê? Porque se a Exxon estava fazendo, devia estar certo. Resultado: desastre completo. Todas perderam dinheiro. Todas venderam os negócios anos depois. Munger chama isso de efeito manada industrial. Mas antes de você pensar que isso só acontece com grandes empresas, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já comprou ações de uma empresa porque todo mundo estava comprando? Já entrou em um investimento porque seu cunhado, seu colega de trabalho, ou aquele cara do YouTube disse que era a grande oportunidade? Esse é a prova social trabalhando. O cérebro humano tem um atalho. Quando não sabemos o que fazer, olhamos o que os outros estão fazendo e copiamos. Esse atalho salvou nossos ancestrais. Se todo mundo da tribo está correndo, você corre também. Não para analisar se há um leão ou um coelho gigante. O fato é que no mercado financeiro esse atalho emocional primata do cérebro te destrói. Sabe quando é mais fácil comprar ações? Quando todo mundo está comprando. Quando você abre o noticiário e vê, bolsa bate recorde histórico. Quando seu porteiro te dá dica de ação. Quando sua mãe pergunta se é bom investir em Bitcoin. E sabe quando é mais difícil? Quando todo mundo está vendendo. Quando o noticiário diz, pior crise da história. Quando as pessoas têm medo até de falar sobre investimentos.
Mas é exatamente aí que Charlie Munger e seu sócio Warren Buffett compram. Em 2008, no auge da crise financeira, Munger comprou ações de bancos. Todo mundo achava que o sistema ia quebrar. Jornais diziam que era loucura, mas Munger sabia uma coisa. Quando todo mundo tem medo, os preços ficam ridículos. Ele ganhou uma fortuna. A maioria das pessoas faz o contrário. Compra quando todo mundo está comprando. Vende quando todo mundo está vendendo. E se pergunta por que nunca enriquece. Aqui está a verdade. Se você está confortável com sua decisão de investimento porque todo mundo está fazendo, você provavelmente está prestes a perder dinheiro. Munger dizia sempre: não é possível vencer o mercado fazendo o que o mercado faz. Pensa nisso. Você consegue lembrar de uma decisão financeira importante que você tomou completamente sozinho, sem se importar com o que outras pessoas estavam fazendo? Se não consegue lembrar de nenhuma, essa tendência emocional está te controlando. Tendência 4. Evitar a dúvida. O cérebro humano odeia a incerteza. Odeia tanto que é capaz de aceitar qualquer resposta ruim só para acabar com a dúvida. Munger viu isso acontecer de forma trágica com investidores que caíram no esquema de Bernie Madoff. Para quem não conhece, Madoff foi um dos maiores golpistas da história. Prometia retornos consistentes de 10 a 12% ao ano, todos os anos, sem exceção. Captou bilhões. O esquema era óbvio para qualquer pessoa que parasse para pensar. Ninguém consegue retorno consistente assim. É impossível. Mas as pessoas não queriam pensar. Por quê? Porque pensar dói. Dúvida é desconfortável. E Madoff oferecia algo irresistível. Certeza. Ele tinha os números. Tinha os relatórios. Tinha uma reputação. E, mais importante, tinha outros investidores ricos e famosos. Se eles confiavam, por que duvidar? O cérebro de cada investidor fez o seguinte cálculo: posso ficar aqui com dúvida, sem saber se isso é real, sentindo desconforto. Ou posso simplesmente aceitar e acabar com o desconforto. A maioria escolheu acabar com o desconforto. Anos depois, todos perderam tudo. Mas isso não acontece só com golpes. Acontece todos os dias com decisões menores. Você recebe uma indicação de investimento. Parece bom, mas você não entende direito. Você tem dúvida. Aí vem a encruzilhada. Ou você estuda, pesquisa, entende de verdade, o que dá trabalho e mantém a dúvida por mais tempo. Ou você simplesmente confia e investe. A maioria escolhe confiar, porque a dúvida é insuportável. Munger aprendeu a fazer o oposto. Ele transformou dúvida em filtro. Se ele tinha dúvida sobre um investimento, ele não investia. Ponto. Ele criou uma pilha de oportunidades chamada Too Hard. Difícil demais. E a maioria das oportunidades acabam lá. Isso significa que ele perdeu algumas oportunidades? Sim. Mas também significa que ele não perdia dinheiro com frequência. A pergunta para você: quantos investimentos você fez na vida sem entender completamente o que estava fazendo? Quantas vezes você investiu só para acabar com a dúvida e o desconforto de não saber? Quantas vezes você disse sim para alguém, mesmo querendo dizer não, só para não ter que lidar com o incômodo e o desconforto de contrariar, de se opor, de ser visto como o chato ou o resistente? Se a resposta é várias vezes, você está sendo controlado por essa tendência. Tendência 5. Munger dizia que as pessoas são loucas quando o assunto é perda. Completamente irracionais. Deixa eu te dar um exemplo clássico. Você compra ações de uma empresa por R$ 100. A ação cai para 50. Você não vende. Por quê? Porque se eu vender, eu realizo o prejuízo. Se eu não vender, ainda tenho a ação. Falácia completa. Você já perdeu os R$ 50. A ação vale 50. Vender ou não vender não muda isso. Mas o cérebro não funciona assim. O cérebro diz: se eu não vender, ainda existe a chance de voltar a 100. Mas se eu vender, a perda é real, é definitiva, é permanente. Então você segura. Meses. Anos. Enquanto a empresa afunda cada vez mais. Ao mesmo tempo, você tem outra ação que você comprou por 100 e subiu para 200. Você vende rapidinho. Por quê? Porque já ganhei 100%. Melhor garantir o lucro. Resultado:
Você vende o que está ganhando e segura o que está perdendo, que é exatamente o oposto do que deveria fazer. Munger viu isso acontecer milhares de vezes. Ele chama de superreação à perda. Estudos mostram que as pessoas sentem a dor de perder, em média, de 2 a 2,5 vezes mais intensamente do que o prazer de ganhar o mesmo valor. Perder R$ 100 dói muito mais do que ganhar R$ 100 te deixaria feliz. Por causa disso, as pessoas fazem loucuras para evitar reconhecer perdas. Nos investimentos, para evitar realizar suas perdas, ou seja, vender algo com prejuízo. Elas seguram investimentos ruins. Elas dobram apostas em cassinos. Elas jogam dinheiro bom em negócios falidos. Tudo para evitar admitir: eu perdi. Munger conta que viu até investidores profissionais caírem nisso. Fundos de investimento que seguravam posições horríveis porque o gestor não queria admitir o erro. Mas aqui está o pior. Essa tendência também te impede de ganhar dinheiro. Sabe aquele ditado "não coloque dinheiro bom atrás de dinheiro ruim"? Pois é. Mas a aversão à perda faz exatamente isso. Você já investiu em um negócio ruim. Está perdendo dinheiro. Mas em vez de sair, você coloca mais dinheiro. Por quê? Porque se eu colocar mais, posso recuperar o que perdi. Raramente funciona. Munger aprendeu a fazer diferente. Se ele percebe que cometeu um erro, ele sai. Rápido. Ele não se importa em realizar o prejuízo, porque o prejuízo já aconteceu. Vender é apenas reconhecer a realidade. Aqui está a pergunta. Você tem investimentos na sua carteira que estão te dando prejuízo há meses ou anos, mas você não vende porque não quer realizar a perda? Ou você mantém relações com pessoas que você já sabe que não têm futuro, mas não quer assumir a escolha errada ou seu fracasso em fazer dar certo? Se sim, você está sendo controlado por essa tendência comportamental. E ela está te custando mais dinheiro dia após dia. Tendência 6. Excesso de confiança. Tem uma pesquisa famosa que perguntou para motoristas: você se considera um motorista acima da média, na média ou abaixo da média? 80% responderam: acima da média. Matematicamente impossível. Munger diz que a mesma coisa acontece com investidores. Todo mundo acha que é acima da média. Ele conta que, em uma pesquisa com gestores de fundos de investimento, mais de 90% diziam que teriam performance acima da média no próximo ano. De novo, matematicamente impossível. Mas aqui está o problema. Excesso de confiança não é apenas achar que você é melhor. É achar que você sabe mais do que realmente sabe. A arrogância intelectual. Munger viu isso acontecer com médicos e advogados o tempo todo. Pessoas inteligentíssimas nas suas áreas, mas que achavam que por serem inteligentes em medicina ou direito, também eram inteligentes em investimentos. Resultado: perdiam fortunas. Por quê? Porque inteligência em uma área não se transfere automaticamente para outra. Um cirurgião cardíaco pode ser genial operando corações, mas isso não significa que ele entende de valuations, fluxo de caixa ou vantagem competitiva. O problema é que ele acha que entende, porque ele é inteligente. E pessoas inteligentes entendem as coisas, certo? Errado. Mas a pessoa não percebe. E aí entra em investimentos arriscados, aceita dicas de vendedores, confia em propostas bonitas e perde dinheiro. O excesso de confiança também te faz operar demais. Você acha que consegue prever o mercado. Acha que consegue identificar a próxima ação que vai subir 1000%. Então você compra e vende, paga taxa, paga imposto. E no final, tem retorno abaixo do índice. Munger e Buffett faziam o oposto. Eles sabiam admitir a ignorância. Buffett já disse: eu não sei o que o mercado vai fazer amanhã, na próxima semana ou no próximo mês. Eu não sei e não me importo. Eles só investem quando têm certeza absoluta de que entendem o negócio. E quando têm certeza, investem pesado e ficam parados. Aqui está a pergunta para você. Você já perdeu dinheiro porque achou que sabia mais do que realmente sabia? Já investiu em algo complicado achando que ia entender no caminho? Ou entrou em um negócio totalmente diferente com uma confiança desproporcional? Se sim, você foi vítima do excesso de confiança. E provavelmente vai ser de novo. A não ser que reconheça isso agora
e mude esse padrão. Antes de irmos para a tendência 7, uma das mais traiçoeiras de todas, se até aqui esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixe um like nesse vídeo. Dessa forma você diz para o YouTube que esse conteúdo deve ser distribuído para mais pessoas. E se quiser continuar acompanhando o nosso conteúdo, já se inscreve. Então, vamos lá. Tendência 7. Otimismo excessivo. Essa tendência é a mais traiçoeira, porque ela se mascara de virtude e parece do bem. Afinal, o otimismo é bom, certo? Pessoas otimistas vão mais longe. Empreendem, constroem, sim, mas otimismo excessivo te destrói financeiramente. Munger conta que quando ele começou a escrever seu livro, ele disse para um amigo: "Vou terminar em 18 meses." O amigo, Richard Thaler, economista vencedor do Nobel, riu. "Você escreveu sobre isso? Sabe que isso não funciona assim. Quanto tempo eu levei para escrever meu livro?" Munger perguntou. "Quanto?" 4 anos. E foi muito doloroso. No final, Munger levou mais de 3 anos. Mesmo sabendo sobre otimismo excessivo, mesmo tendo estudado isso a vida inteira, ele caiu na armadilha. Por quê? Porque o cérebro humano é programado para ser otimista. Otimismo excessivo faz você subestimar quanto tempo as coisas vão levar. Quanto vão custar? Qual a probabilidade de dar errado? Você abre um negócio achando que vai dar lucro em 6 meses, leva 3 anos. Você investe em uma startup achando que vai valer bilhões, ela quebra. Você compra um imóvel para reformar, achando que vai gastar 30 mil, gasta 80. Otimismo excessivo também te faz ignorar sinais de perigo. Você vê que o negócio não está funcionando, mas você pensa: é só uma fase. Vai melhorar. Você joga mais dinheiro, mais tempo, mais energia, até não ter mais nada. Munger viu isso acontecer até com investidores experientes. Durante a bolha da internet, pessoas que sabiam que as empresas estavam supervalorizadas continuavam comprando. Por quê? Diziam. Porque vai subir mais antes de cair e eu vou sair antes da queda. Otimismo excessivo. Quase ninguém saiu antes da queda. A maioria perdeu tudo. Munger aprendeu a combater isso com uma ferramenta simples. Sempre pergunte: o que pode dar errado? Não o que eu espero que aconteça, mas o que pode dar errado. Se você não consegue responder, você está otimista demais, e você vai perder dinheiro. Ele também adotou outra estratégia. Sempre assumir que as coisas vão custar mais e demorar mais do que o previsto. Se acha que um projeto vai custar 1 milhão, assuma que vai custar 1,5 milhão. Se acha que vai demorar 1 ano, assuma que vai demorar 2. Isso não é pessimismo. É realismo. É proteção contra a própria biologia. Última pergunta. Quantos projetos, investimentos ou negócios você começou achando que ia ser mais fácil, mais rápido ou mais barato do que realmente foi? Se a resposta é a maioria, você está sendo controlado por otimismo excessivo, e isso está te custando dinheiro e tempo. Perceba, Charlie Munger passou a vida estudando por que pessoas inteligentes fazem coisas estúpidas com dinheiro, e descobriu que não é falta de inteligência, é biologia. O cérebro humano tem falhas de programação. Retomando, as 7 principais tendências que destroem patrimônio. Primeira, você é controlado por incentivos, mesmo sem perceber. Sempre pergunte: quem ganha dinheiro se eu fizer isso? Segunda, inveja te faz tomar decisões irracionais. Se você se importa que alguém está ganhando mais rápido que você já perdeu. Terceira, você copia o que todo mundo está fazendo, mesmo quando todo mundo está errado. Para vencer o mercado, você precisa fazer diferente do mercado. Quarta, você aceita respostas ruins ou propostas ruins só para acabar com a incerteza. Se você não entende, não invista. Quinta, você segura investimentos ruins porque não quer admitir a perda. Mas a perda já aconteceu. Vender é apenas reconhecer a realidade. Sexta, você acha que sabe mais do que realmente sabe. Inteligência em uma área não se transfere para investimentos. Sétima, você é otimista demais. As coisas sempre custam mais e demoram mais do que você imagina. Agora, a boa notícia.
Munger também descobriu que essas tendências podem ser controladas, não eliminadas, controladas. Como? Reconhecendo que elas existem, criando checklists, fazendo perguntas antes de tomar decisões e principalmente sendo honesto consigo mesmo. Munger chama isso de trained response, ou resposta treinada. Você treina seu cérebro para reconhecer quando uma dessas tendências está tentando te controlar. E você para, respira e decide racionalmente. Não é fácil, mas é simples e funciona. Se você quiser aplicar apenas um insight deste vídeo, faça o seguinte. Antes de qualquer decisão financeira importante, pare e se pergunte: qual dessas 7 tendências pode estar me controlando agora? Essa pergunta pode te salvar de perder grandes fortunas ao longo da vida. E mais do que isso, pode te levar a construir um patrimônio muito maior do que antes e te proporcionar a grande liberdade de viver o que você mais deseja. Aqui no canal Princípios da Riqueza reunimos lições práticas e atemporais, usadas por algumas das pessoas mais ricas do mundo. Aplicar essas ideias com consistência pode alterar profundamente sua relação com o dinheiro, suas decisões e seus resultados. Se você chegou até aqui, acredito que este conteúdo fez sentido para você, então deixe seu like. E se você conhece alguém que está preso no ciclo de trabalhar muito e acumular pouco, compartilhe esse vídeo. Para continuar aprendendo os princípios que separam quem constrói riqueza de quem apenas circula dinheiro, inscreva-se no canal e ative as notificações. O erro silencioso pode estar custando décadas de acumulação, mas a partir de agora, você sabe o que observar e sabe o que fazer. Nos vemos no próximo vídeo.